Vamos lá, tentem lembrar-se daquela sensação de estar numa sala de aula. O som do giz, o cheiro dos livros, a voz do professor. A gente passa anos e anos naquele ambiente. Mas sejamos honestos, quantas vezes paramos para fazer a pergunta mais básica de todas? Afinal, para que serve isto tudo? O mais fascinante é que esta pergunta tão simples teve respostas radicalmente diferentes de alguns dos maiores pensadores da história. Hoje, vamos mergulhar em 3 dessas respostas. E olhem, elas são tão poderosas que não moldaram apenas as escolas, moldaram a nossa própria ideia do que significa ser humano. Muito bem, vamos à primeira visão. Esta vem de Immanuel Kant e, digo-vos, é uma ideia bem forte. Para ele, a educação não é apenas uma coisa útil. Não, é o que nos impede de sermos basicamente animais selvagens. É o processo que, literalmente, constrói um ser humano a partir da nossa natureza mais crua, mais bruta. Kant acreditava que cada um de nós nasce com uma espécie de natureza dupla. De um lado, a animalidade. Pensem nisto como a nossa parte instintiva, selvagem, até egoísta. Do outro, a humanidade, que é todo o nosso potencial para a razão, para a moralidade, para viver em harmonia. A grande tarefa da educação, então, seria esta transformação, pegar na nossa animalidade e transformá-la em humanidade. E ele até traçou um mapa para isso, um caminho em 4 etapas. É uma progressão muito interessante. Tudo começa com a disciplina, que para Kant é quase como um controle de danos, sabem? É domar a nossa parte selvagem para ela não estragar tudo. A seguir vem o cultivo, que já é mais construtivo. É a instrução, o conhecimento, a cultura. Depois a prudência, que é basicamente aprender a navegar num mundo social. E finalmente, o objetivo máximo, a moralização. É aqui que se aprende a escolher o bem, não por obrigação ou medo, mas porque se tem um bom caráter. E esta citação, olhem, resume tudo de forma brilhante. Para Kant, a educação não é um extra, não é um bónus. É o que nos fabrica. Sem ela, ficamos incompletos, mais perto da nossa natureza animal. A educação é o que nos torna, fundamentalmente, humanos. Agora, vamos virar isto tudo de cabeça para baixo, com um contra-argumento muito poderoso. E se o propósito da educação não for disciplinar, mas exatamente o oposto? Libertar? Libertar-nos como indivíduos, para sermos quem quisermos e libertar-nos como sociedade, para superarmos a opressão. Esta frase é o coração do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Pensem assim, um objeto, como um corta-papel, é feito com um propósito, com uma essência. Mas os seres humanos, nós simplesmente existimos. Primeiro existimos e só depois, através das nossas escolhas, é que definimos quem somos. Não nascemos com um propósito fixo. Estamos, como dizia Sartre, condenados a ser livres, para criar a nossa própria essência. E essa ideia de liberdade individual tem um eco gigante na filosofia social do brasileiro Paulo Freire. Para Freire, a educação nunca é neutra. Ou ela funciona como uma ferramenta de opressão para manter tudo como está, ou ela torna-se, nas suas palavras famosas, a prática da liberdade. A ferramenta que permite aos oprimidos ver, entender e transformar o seu mundo. Freire deixou isto bem claro ao contrastar 2 modelos. Primeiro, a educação bancária. É aquele modelo opressor. O professor deposita factos na cabeça dos alunos, que são vistos como cofres vazios à espera de serem cheios. O objetivo? Adaptação, controle. Em total oposição, ele propôs a educação problematizadora. Aqui, professores e alunos são parceiros com investigadores, que aprendem juntos através do diálogo sobre os problemas do mundo real. O objetivo aqui não é adaptar, é libertar e transformar. Ok, mas existe um terceiro caminho. Um caminho que não se foca tanto na disciplina nem na libertação radical, mas sim no crescimento natural, na aprendizagem através da ação, da experiência. Esta é a visão pragmática, com nomes como John Dewey e Maria Montessori à frente. Esta frase de John Dewey é fantástica. Para ele, as escolas não deviam ser ilhas isoladas que nos preparam para uma vida que só vai acontecer depois. Não. A educação é a própria vida. Ele via-a como uma reconstrução contínua da experiência. Quer dizer, a gente aprende a fazer, a resolver problemas reais, e é isso que nos prepara para viver numa sociedade democrática. Maria Montessori pegou nesta ideia e levou-a a um nível completamente novo. O ponto de partida da filosofia dela é a autoeducação.
É uma crença radical de que as crianças têm um desejo inato de aprender sozinhas. E isso, claro, muda tudo. O papel do professor deixa de ser o de ensinar e passa a ser o de preparar um ambiente cuidadosamente pensado onde a criança possa descobrir as coisas por si mesma. É quase como um cientista que prepara o laboratório e depois observa a descoberta a acontecer. E este slide mostra bem que isto é muito, mas muito mais do que um método de ensino. Se olharmos para o índice de um dos seus livros, vemos capítulos sobre a dignidade, a disciplina, o medo, a mentira. Montessori não estava só a tentar criar bons alunos, ela estava a tentar nutrir seres humanos completos, equilibrados, emocionalmente inteligentes. É, na verdade, uma filosofia para a vida. Então, o ponto crucial é este. Estas 3 respostas não são só ideias abstratas para ficarem nos livros. Elas criam tipos fundamentalmente diferentes de alunos, de professores e, no fim de contas, de sociedades. Vamos olhar para esta tabela, que resume tudo muito bem. Com a disciplina de Kant, o aluno é como barro, matéria-prima a ser moldada por um mestre. Depois, com a visão da liberdade, viramos tudo ao contrário. O aluno é um criador livre e o professor um parceiro no diálogo. E, finalmente, com a experiência, o aluno é um explorador ativo e o professor é um guia que prepara o caminho. Fica bem claro que a pergunta "para que educar?" muda completamente o como se educa. Disciplina, liberdade ou experiência. Cada uma destas visões oferece uma resposta poderosa sobre o que a educação pode e deve ser. E quando olhamos para os desafios que temos hoje, da desigualdade social às mudanças tecnológicas alucinantes, a pergunta continua no ar. Para que tipo de ser humano e para que tipo de mundo estamos a educar? A resposta, seja ela qual for, vai definir o nosso futuro.